Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com mais uma edição de um projeto que em breve vai mudar de cara e o objetivo dele, né, vai ser dar continuidade a isso que tudo que nós estamos fazendo. Mas a discussão de hoje é movimento feminista e pobreza, ações em tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um momento muito delicado sobre vários aspectos de mudanças, de questionamentos, de falta de definição. Enfim, a gente está vivendo um momento de incertezas, né? Podemos até enveredar por discussões que perpassem por esse tema, mas a discussão de hoje é ação, né? É ação em tempo de pandemia, é o movimento feminista e é a realidade que a gente tem de uma população extremamente vulnerável, né? De mulheres que precisam de apoio, de mulheres que não tiveram até agora a oportunidade no mercado de trabalho e nem a ajuda do governo nas ações de políticas públicas para a população carente, e que o movimento feminista resolveu adotar e apontar uma perspectiva. Eu, anteriormente, quero também esclarecer que esse projeto faz parte de um grupo de professores, de voluntários que, em 21 de março, surgiu, no início da pandemia, para propor a produção de APIs e propor discussões, né, discussões diversas. Esse canal do movimento feminista, vou chamar agora a Mariana Mazzini, que é a minha colega de movimento, de grupo Solidariedade Covid, mas também é uma professora da UFRN que tem já uma trajetória bastante grande na área do movimento feminista. Eu vou passar a palavra para ela, para sermos bem breves, e em seguida chamar nossas convidadas. Mariana, com você. Giovana, obrigada. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui de novo. Mais um domingo para a gente discutir desigualdades, gênero e raça. E hoje a gente vai fazer uma discussão bastante interessante, que a gente tem uma série de iniciativas, como a Giovana comentava, surgindo no Rio Grande do Norte, de solidariedade nesse contexto de pandemia. E a gente vai discutir uma iniciativa hoje que é incrível. E a gente vai ter a oportunidade de escutar duas pessoas que estão extremamente envolvidas nela para contar um pouco para a gente o que está sendo feito. Mas mais do que conhecer a iniciativa, a gente precisa entender um pouco melhor por que essa iniciativa existe. Porque o que eu estou falando? A gente já, no contexto da pandemia, a gente sabe que uma das questões mais complexas que a gente vai encarar, além do problema de saúde pública, que em si já é de uma complexidade enorme, é que a gente vai viver uma crise econômica e já está vivendo uma crise econômica sem precedentes na história. E isso vai impactar muito o nosso Estado. Especialmente a atividade de turismo, que é uma atividade importante para o Rio Grande do Norte. Vocês conseguem imaginar o efeito que essa pandemia tem sobre o turismo? Quando a gente viu agora o período de São João, a gente não ter as festas. Então, a gente está vivendo um contexto que vai ser já é muito difícil e não tem nada no horizonte que sinalize que vai ser melhor nos próximos meses. Então, é um contexto muito delicado e que as pessoas, elas vão viver processos de empobrecimento. Só que as pessoas no meio urbano, rural, só que a gente precisa considerar o tema da pobreza em relação às mulheres, porque as mulheres são especialmente afetadas pelo empobrecimento, como as nossas convidadas vão comentar. E aí, pensando nisso, que foi criada uma iniciativa, eu estou falando iniciativa, agora eu vou dizer qual, é a iniciativa das Entrelaçadas, por todas, que é justamente o que a gente vai discutir, para a gente olhar, de um lado, para a situação de pobreza e qual é a relação dela com as mulheres, e do outro lado, a gente olhar o que os movimentos feministas estão fazendo em termos de ações de solidariedade para fazer frente a esse desafio, né? Então, esse é um pouco o nosso tema de hoje. Então, de um lado, a gente vai, quando for conversar com as nossas convidadas, ouvir um pouco delas, que movimentos feministas, afinal, do que a gente está falando, de que lugar que elas falam, quem são esses movimentos feministas, e do outro lado, o que os movimentos feministas estão fazendo em face desse contexto de pobreza
que a gente já vivia no Brasil, mas que, como a gente vem discutindo a pandemia, ela vai escancarar e aprofundar muitas desigualdades. E, infelizmente, a pobreza é parte desse contexto. Ótimo. Então, em sendo assim, vou chamar as nossas convidadas, né? Vou botá-las aqui conosco. Olá, esse é a Gi Machado e a Suemi Soares. Eu vou dizer rapidamente, depois vocês podem se apresentar. A Girlane Machado, conhecida como Gi, é professora da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Norte, integrante do coletivo Leila Diniz, e faz parte da articulação, que, por sua vez, o coletivo faz parte da articulação de mulheres brasileiras. Da mesma forma, faz parte do movimento da articulação de mulheres brasileiras, o coletivo feminista, que a Suami está representando aqui, que, por sua vez, também, a Suami é professora da UERJ. Bem-vinda vocês duas, agradecemos pela presença e a gente quer, enfim, colaborar com vocês. Sabemos que cada uma está numa cidade diferente e o interesse primordial é ajudar, mas para que a gente se entenda, eu gostaria de que vocês explicassem o que é cada uma. Né? Tem um barulho, acho que alguma das duas estão em alguma sala que está tendo um barulho ou é impressão? Mas, enfim, vamos lá. Girlane está em Natal e Suami está em Mossoró. Né? Uma faz parte, a primeira de Natal, tem o coletivo Leila Diniz, e a Suami faz parte do coletivo Motim Feminista. Eu queria que cada uma, começando então por Girlane, Gi, quem é, o que é participar de um coletivo chamado Leila Diniz? Pois é. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou super fã do programa, desse projeto maravilhoso que vem trazer tantos os debates urgentes nessa pandemia. Sempre participo das lives, assim como espectador, e para mim, agradeço o convite de estar discutindo um tema tão importante. Bom, eu faço parte do coletivo Leila Diniz há 7 anos. O coletivo, ele tem influência na cidade de Natal. Inicialmente, o coletivo Diniz era uma ONG, em 2002. Ele era uma ONG e atuava com formações e ações de cidadania. Em 2013 para 2014, o coletivo rompe a fase de ONG, a fase institucional, como uma organização não governamental, e passa a ser um coletivo autônomo. O que quer dizer isso? Um coletivo autônomo Leila Diniz. Quer dizer que nós somos um coletivo suprapartidário, autogestionado, ou seja, nós seguimos nossa agenda autônoma e também representamos localmente a Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação nacional, um movimento feminista de 20 anos no Brasil, de existência e luta pela democracia e pelos direitos das mulheres no Brasil. Bom, na Articulação de Mulheres Brasileiras eu componho a coletiva antirracista. O coletivo Leila Diniz, recentemente, tanto o coletivo Leila Diniz quanto a Motim Feminista, nós fomos construímos, através da MB, um plano de fortalecimento local. Esse plano de fortalecimento local ocorreu assim, de 2017, 2018, atuou até 2019, até a pandemia, na verdade, né, até o 8 de março, nós estávamos fazendo ações de fortalecimento da identidade do feminismo da MB, que é um feminismo capitalista, antipatriarcal e antirracista, né? Nós consideramos essas 3 principais opressões como antes da sociedade patriarcal, capitalista e racista, né? Nós atuamos nessas frentes de luta, e daí nós construímos esse projeto de fortalecimento local, junto com redes também que eram parceiras, MB Norte Rio Grandense. Então, esse projeto, né, há 3 anos atrás, ele previa ações de ativismo, previa campanhas antirracistas, previa ações de autocuidado ativistas também. E isso tudo teve que ter uma interrupção, foi interrompido pela pandemia. Todas essas ações, esses projetos. E a MB resolveu reformular, ressignificar esse projeto de fortalecimento
que inclui também a sustentabilidade financeira desses coletivos, que a gente é totalmente financiada por esse grande projeto que disputou, né, com outras organizações de mulheres. Também é composta por ONGs feministas, como é só esse corpo, Ser Fêmea, que são ONGs feministas que lutam pela democracia e por pautas, né, de esquerda, humanistas, há muito tempo, há mais de 30 anos, desde praticamente a redemocratização brasileira, desde 1988, da Carta Magna. Então, nós tivemos que ter essa interrupção e dar uma outra cara a esse projeto, priorizar ações de solidariedade. Essa ação de solidariedade é através dos 24 estados que a AMB está espalhada pelo Brasil, que a gente está abraçando, que a gente está tocando essa luta de ação política de solidariedade para as mulheres. E aí tem todo um público, né, que a gente quer atingir com essa campanha também. Eu sei, falei demais. Boa tarde a todas. Muito bom estar aqui encontrando vocês, né, podendo estar conversando um pouco sobre essa campanha que é tão importante para a gente e para as mulheres. Eu sou Suame Soares, eu sou professora do curso de Serviço Social aqui da UERN e faço parte da coletiva Motim Feminista. A coletiva Motim Feminista é um grupo autônomo, autogestionado de mulheres, né, que tem como objetivo principal fortalecer, né, as mulheres na luta feminista, na luta antipatriarcal, anticapitalista e antirracista, e a gente compõe a Articulação Brasileira de Mulheres. A coletiva Motim Feminista, diferentemente do Leila Diniz, é uma coletiva muito nova. A gente começou a se organizar em 2019, então a gente começou a se organizar em 2019 e com a intenção de criar uma coletiva que tivesse autonomia, né, feminista. Tem mulheres de várias idades, tem mulheres de várias raças, etnias, de vivências de sexualidade, é um grupo muito plural, e a gente vinha também, dentro desse projeto de fortalecimento da AMB, fortalecendo e crescendo a AMB aqui em Mossoró. As nossas ações também tiveram uma pausa, né, com a pandemia, antes do Entrelaçadas, que é a campanha que a gente está tocando junto com Leila Diniz. Antes do Entrelaçadas, ser a nossa atuação mais consistente na pandemia, a coletiva Motim Feminista já estava fazendo, né, sozinha aqui em Mossoró, ações de arrecadação de alimentos para as mulheres que participavam dos grupos. Então, a gente já vinha fazendo essa atividade e depois a gente acabou se somando ao Leila para ampliar, né, essa ação. Oi, estou voltando. Eu estou ousando mexer aqui nesse negócio, porque ele dá uma perspectiva. Eu estava conversando ontem com Cláudia, os coletivos vão começar a atuar também com desse tipo, é bacana que seja. Então, vocês se apresentaram, né? E uma coisa para mim que sou leiga, por que vocês chamam a coletiva? A ideia de feminizar, né, as palavras, né, transformar as palavras com uma linguagem mais feminista, né, uma coletiva de mulheres, né, nós somos, né, no feminino, por isso coletiva. Tá ótimo. Eu vou, antes de vocês entrarem na discussão, eu acho que é interessante que a gente esclareça para o público, né, a dimensão política dessas coletivas. Não é simplesmente
uma organização que quer atuar, mas é uma organização que quer revolucionar, quer colocar em pauta, em primeiro plano, a discussão da mulher. Isso é fenomenal, né? Eu tenho visto nos últimos tempos, eu tenho apostado muito que é uma feminista que está apontando as saídas. O que é que vocês teriam a dizer sobre isso, a partir da visão de cada um dessas coletivas, né? Vocês querem o quê? Chegar aonde? Né? Eu sei que a pergunta que eu estou fazendo é muito extensa, mas antes de entrar no projeto em si, mas o que é? Né? Até onde vai? O que é que vocês pretendem? Onde é que vocês vão chegar? Vai lá, Gi, você. Bem, a gente tem um objetivo bem radical no nosso movimento feminista antissistêmico da AMB. E isso reflete também no filho do Leila Diniz, com certeza, nossa história. Enfim, também temos a identidade política, né, do nosso feminismo. E nosso objetivo maior seria a transformação do mundo pelo feminismo. Não é pouca coisa. Que, na verdade, nós entendemos o feminismo não como um recorte de uma luta maior. Nós entendemos o feminismo como um projeto sistêmico, de ação radical da sociedade. Ou seja, um projeto feminista, ele não é um projeto capitalista, rompe com o racismo, ele quer o fim do racismo e do etnocídio, ele quer o fim do patriarcado e da exploração do corpo das mulheres, né? Ele quer o fim do sistema de exploração de classes, de acumulação de riquezas, já prevê uma transformação radical do mundo e das relações entre homens e entre mulheres. Exatamente. Nós entendemos que o feminismo, ele muda nossa vida no campo individual, ele muda a minha relação que eu tenho com a minha família, com o meu trabalho, com meus colegas, com as mulheres, né? Ele muda esse olhar feminista, ético, um olhar realmente que considera as desigualdades de gênero, de raça e de classe no mundo. E também ele considera a transformação do mundo estruturalmente. A estrutura capitalista, a estrutura de violência de gênero, a estrutura da desigualdade racial, os grandes impasses do projeto feminista. Então, nós consideramos que esse é o nosso grande objetivo. Nós trabalhamos como uma guerrilha mesmo, através de várias ações, não só de solidariedade, mas também ações de autocuidado, ações de enfrentamento às injustiças socioambientais, ações de enfrentamento ao racismo estrutural e também ações de enfrentamento às violências das mulheres, às violências de gênero. Você quer complementar, sua amiga? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, né? Difícil de ser respondida, porque eu acredito que nós, da coletiva Motim Feminista, assim como as companheiras do Leila, pensamos na transformação radical do mundo ao mesmo tempo que pensamos em fissurar, né, o patriarcado que é racista, que é classista. Então, a gente quer a transformação radical da sociedade em todas as dimensões, né, e isso passa, né, pela ocupação dos espaços públicos pelas mulheres, isso passa pelo enfrentamento à violência contra a mulher, que inclusive aumenta nesse período de isolamento social. Isso passa pela apropriação do corpo das mulheres e contra a mercantilização desses corpos, um enfrentamento diário contra o racismo, né? Então, a gente se coloca, né, para modificar todas as estruturas que movem o mundo, de forma que o feminismo acaba produzindo realmente uma mudança radical, tanto na vida individual, privada, quanto nas estruturas da sociedade. Essa é a nossa intenção. Perfeito. Derrubar o patriarcado. Claro. E é difícil, né? Particularmente num país como o nosso, que tem uma história de poucas conquistas. Aqui as coisas são quase que concedidas em benefício de alguns, e a grande parte da sociedade sempre fica excluído. Mas eu sou fã
do que as mulheres estão apontando. Mariana, você quer caminhar agora? Bom, eu acho que foi muito importante essa rodada, porque essa questão que a Giovana coloca às vezes a gente parte de alguns pressupostos nas nossas conversas, né? E assim, para gente que quer derrubar o patriarcado, acabar com o racismo, acabar com o capitalismo, a gente não pode pressupor nada, porque é um processo de muito diálogo, que a gente precisa, na verdade, que as pessoas se sintam parte desse projeto, né? De sociedade que vocês estão trazendo. Então, é muito legal a gente situar também as organizações. E aí, a partir de agora, a gente queria convidar vocês para a gente refletir um pouco sobre o Entrelaçadas, o que significa, qual que é essa realidade que a gente está vivendo, por que o Entrelaçadas, se vocês pudessem contar um pouco mais para a gente, como que são selecionadas as mulheres que participam que vão ser beneficiadas pelo projeto. A gente está muito curiosa para conhecer mais do Entrelaçadas e saber também qual que é o cenário, o diagnóstico de fundo do projeto, né? Por que esse projeto e não outro projeto? A gente poderia estar discutindo aqui um projeto que fosse para violência, que fosse para empoderamento das mulheres, teria uma série. Por que a gente está trabalhando com o tema de pobreza para as mulheres no Rio Grande do Norte? E qual que é o objetivo do Entrelaçadas, como ele foi estruturado, com a sua história. Então, a ideia é que agora vocês nos contem, nos levem para navegar pelo Entrelaçadas com vocês. Se quiser começar, Gi, pode começar. A gente pode manter essa. Primeiro você, depois a Suami. Suami, desculpa. Entrelaçadas, todas, surge de um reforço nas nossas ações de solidariedade. Explicou, já existia esse projeto político, essa ação de solidariedade, com redes parceiras de mulheres, grupos de mulheres próximas aos nossos coletivos, próximas às nossas ações, às nossas incidências públicas, às nossas rodas de conversas, às nossas agendas políticas, tanto em Natal como em Mossoró. Então, surge da necessidade de realmente ter uma ação política feminista. É a máxima, né, que nos coloca aquela frase clara, né? Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as amarras dela não sejam as mesmas que as minhas. Então, essa é a máxima da tão falada sororidade feminista, né, que tem o vazio, ele tem muito peso na ética feminista, nas nossas ações, porque considera a empatia por mulheres que realmente combinam as opressões, as várias opressões desse sistema em suas vidas. Então, a gente sabe que as mulheres ainda ganham 30% menos que os homens. As mulheres negras, aí coloca na base da pirâmide, né, digamos assim, das opressões, né, que combina tanto a opressão de gênero, de classe e raça, né, como Sueli Carneiro já dizia, a raça no Brasil, ela traduz a classe, né, então a população negra, e aí especialmente as mulheres, elas carregam todo o histórico de abandono do Estado, né, de abandono de serviços públicos, de creche, de sistemas de saúde, de congelamento total, né, agora em serviços de saúde, educação. Então, elas são totalmente abandonadas pelo Estado. E com a pandemia, isso se agrava totalmente, porque até a única política que o desgoverno fascista promoveu é certo. É feita para muitas mulheres ficarem de fora, né? No caso das pescadoras, das agricultoras e outras mulheres autônomas que a gente sabe que não recebeu, porque é tão mal feito, é feito de uma forma tão incompetente, que é feito para não ser realmente um auxílio emergencial. Então, a gente sabe que são mulheres negras, a gente sabe que, no Natal, no nosso caso, sabemos que, por exemplo, um dos grupos que serão beneficiados,
as mulheres pescadoras de Natal e das cidades vizinhas, elas, além do institucional, elas sofrem também o racismo ambiental, que é a vontade política de extermínio do seu modo de vida, do seu modo de vida não urbano, não branco, o modo de pesca, esse modo peculiar de sobrevivência, de existência, e que o sistema capitalista ele extermina por completo. Então, não é muita coisa, a gente não está inventando a roda, a gente sabe que tem muitos movimentos sociais que estão encampando ações de solidariedade, mas o pouco que a gente faz, né, de juntar nossas forças para ajudar minimamente, materialmente, essas mulheres é importante. A gente sabe que as mulheres são as mais pobres, né? E que, mesmo depois das mulheres ocuparem os espaços políticos e de espaços de trabalho nos últimos 30 anos, que isso aumentou significativamente, as mulheres ainda são a população mais pauperizada. Aí as mulheres negras e as mulheres indígenas, e aí vai ter um recorte de quanto mais, né, opressões você convive, mais pauperizado você vai estar, em situação de maior pauperização. Então, assim, a pandemia, né, com as medidas de isolamento, acabou acirrando essas desigualdades sociais que já existiam no Brasil. Então, tem dados que colocam que as mulheres elas ocupam majoritariamente trabalhos informais, autônomos, terceirizados, de tempo não integral, trabalhos que são, de uma certa maneira, mais insustentáveis nesse momento de isolamento social, né? Então, as mulheres também estão no contingente das desempregadas, então elas o número de mulheres desempregadas também é muito grande. Para além disso, a gente tem que considerar que o isolamento social, né, também potencializou, né, o trabalho doméstico para as mulheres, o cuidado com as crianças, o cuidado com os doentes, com os idosos, já que as escolas não estão funcionando. Então, para além de ter a perca dos seus rendimentos, a situação das mulheres no campo do trabalho ela se acentuou, né? E tudo isso, né, também é colocado em virtude de uma, né, responsabilização das mulheres pelo trabalho reprodutivo. Então, assim, entendendo todo esse fenômeno, né, da pobreza, e que esse fenômeno da pobreza ele atinge fundamentalmente as mulheres e acirra, né, as desigualdades de gênero, de classe e de raça que já existiam no Brasil, a gente teve a ideia de, né, contribuir para que essas mulheres que estão nos grupos da gente tivessem, né, uma maior tranquilidade nesse momento tão difícil que é esse momento de perca dos rendimentos. Então, a gente sabe que muitos grupos estão fazendo atividades sobre violência, sobre o trabalho doméstico, sobre a questão da educação, mas a ideia da gente foi focar na questão da sustentabilidade econômica das mulheres. A Thelma Gurgel, ela sempre coloca que quem tem fome tem pressa. Então, um dos maiores rebatimentos do isolamento social que é o desemprego e a redução, né, das rendas das mulheres, e que isso impacta consideravelmente na estrutura das famílias, né? E aí a ideia é que a gente, né, distribua gêneros alimentícios, de higiene, de limpeza, né, para 160 famílias e que a gente consiga, né, contribuir para uma maior tranquilidade nesse momento, né, tão difícil que a gente está vivendo. Acho que é isso. Acho. Não estou ouvindo, Giovana. Eu também não, eu acho que você Desculpe.
Então, desculpe. A Zilta escreveu um comentário muito bacana, que ela diz assim, a vida das pessoas, e principalmente a vida das mulheres, tem um peso muito negativo, agora pela crise da pandemia. As mulheres estão na linha de frente dos serviços domésticos, de sua saúde muitas vezes comprometida. E muitas das companheiras de vocês estão aqui, exato, como a Joriana Pontes diz, exato, Zilta, né? E aí entra numa vertente que eu acho que vocês, de certa forma, já têm incutido no discurso, que é do ele não, né? Ele não, eles não, que a Cláudia coloca, e o fora Bolsonaro, nem Bolsonaro, nem Mourão, né? O que se quer mesmo é uma nova eleição. Como é que é isso? Vocês têm esse discurso intra, ou vocês, na militância de vocês chegam lá fora, junto a essas mulheres que aparentemente, aí, entre aspas, estão alheias à política, né? Estão muito mais ligadas à questão da sobrevivência, e vocês chegam com um discurso desse, que é forte, né? Tanto do ponto de vista do viés de ser mulher, a consciência que muitas vezes elas não têm, eu acredito que não tenham, né? E vocês chegam com esse discurso, tanto do feminismo como da política, né? Negando a política da forma como tem sido feita pelos homens, e de uma forma muito negativa, né? É isso. Quem quer comentar, fique à vontade. Então, a AMB, a Articulação de Mulheres Brasileiras, ela tem realmente essa estratégia geral. Fora Bolsonaro, fora Mourão, saltar, queremos novas eleições, acreditando que a gente sabe que nosso projeto feminista, nossa revolução feminista, antissistêmica, talvez não irá, né, surgir das instituições que estão muito corruptas e não representativas, das mulheres, da população negra, da população LGBTQI+, também que hoje é o dia de luta, né, para a comunidade LGBT, e também essa estratégia geral dialoga com o que nós defendemos na campanha. Por exemplo, nossa campanha, é importante ressaltar que nós também, um dos grupos beneficiados da campanha, que nós estamos abraçando, entrelaçando os artistas, né? Na nossa primeira live, participaram a Cristal, a Pinheiro e a Daiane Nunes, de Mossoró. Foi então, lindo. Elas são artistas, elas são mulheres negras, artistas autônomas, que são os últimos grupos que voltará na pandemia, que está sofrendo totalmente, porque a cultura foi um setor onde Bolsonaro mais investiu seus ataques, um dos setores onde Bolsonaro mais investiu seus ataques, né? Que a arte e cultura é mobilizadora, é empoderadora para as mulheres também. Então, nosso projeto também prevê esse grupo beneficiado, e terão outras lives. A próxima live é dia 3 de julho. Nas nossas postagens, ao longo de toda a campanha, nós trazemos as pautas que acreditamos, nossas pautas antissistêmicas. Por exemplo, nessa semana que passou, foi a pauta de racista. Então, nós uma companheira de um assentamento em Mossoró e uma companheira pescadora, presidente de uma colônia de pescadoras aqui em Natal. E também trouxemos a reflexão de por que o feminismo precisa ser antirracista. Que não existe se declarar antifascista e não reconhecer a luta pela igualdade racial como central na nossa transformação racial. Então, toda a nossa campanha também está embalada pelo nosso projeto político, que seria todas essas pautas, né? Que é difícil chegar com esse discurso, porque o feminismo também é um inimigo que o Bolsonaro, que os militares, que todo o patriarcado branco, masculino, ele quer combater, ele quer o fim do feminismo, odeia feministas, né? Nosso orçamento para políticas voltadas ao combate de violência contra a mulher foi zerado, isso é muito grave. Então, mas nós não enxergamos essas mulheres também como, vamos fazer essa ação de caridade e conformar elas nesse local, né, de mulheres não sujeitas políticas, porque elas são sujeitas coletivas
Inclusive, muitas delas estão no nosso coletivo, né? São mulheres de periferia, são mães solos, são mulheres negras, que estão construindo esse feminismo também junto com a gente. Suane. As mulheres, na verdade, elas sabem o impacto que as políticas neoliberais ocasionam na vida delas. Elas também sabem do impacto que a falta de políticas sociais, que a perda de direitos sociais causa nas suas vidas no campo privado. Talvez elas não saibam teorizar sobre isso, mas elas sabem porque, inclusive, as mulheres que a gente está dialogando na campanha Entrelaçadas, né, elas estão na base da pirâmide, né, no que diz respeito à pobreza, ao racismo, enfim, a instabilidade do trabalho, a precariedade das políticas públicas. Então, elas sabem, porque elas vivenciam isso, né, explicitamente. Elas têm a consciência de que as coisas estão muito piores, e a gente sabe muito bem que elas estão piores porque a gente tem um projeto neoliberal que avança. E esse projeto que avança, né, ele avança em meio à pandemia. Né? Então, enquanto as pessoas estão sofrendo pelos seus entes que partiram, ou enquanto as pessoas estão em isolamento social, ou enquanto as pessoas estão doentes, né, toda uma agenda neoliberal vai passando. Então, a campanha ela tem o interesse, né, de dar uma tranquilidade para as mulheres no que diz respeito, né, à alimentação, a produtos de higiene e de limpeza, que são coisas urgentes, né, para as mulheres, mas no mesmo momento que a gente está fazendo isso, que é uma ação, né, de solidariedade, a gente tem construído, né, conteúdo para discutir com as mulheres, né, e com a sociedade, né, as questões da política que a gente está, né, pautando via movimento feminista. Então, assim, a gente tem construído cards, vídeos, para além da live que a gente realizou, já uma live, vai realizar outra dia 13, agora de julho. Então, a gente está produzindo cards para tentar popularizar ao máximo o feminismo, né? e popularizar ao máximo as nossas pautas. Então, a partir da próxima semana, a gente começa a divulgar os cards problematizando a questão da violência contra a mulher no isolamento social, porque é uma questão muito forte para as mulheres nesse momento, né, concreta. Há uma ampliação da violência contra dos números, né, eu disse que 180 registrou um aumento de 9%. Aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos um aumento de 19%. Né, e um aumento de 22,7% de solicitações de medida protetiva de urgência. As mulheres, elas estão, para além de ter perdido seus rendimentos, para além de ter impactado, né, o desemprego aumentou, a diminuição dos rendimentos, você não poder sair para trabalhar, você está literalmente trancado em casa sem nenhuma política pública eficiente, porque a gente sabe que o auxílio emergencial é uma política focalizada, uma política absolutamente ineficaz e que não abarcou o conjunto populacional que necessita dessa política. Né? Uma política que foi mal estruturada, o auxílio emergencial foi extremamente mal estruturado e causou mais aglomeração do que qualquer outra coisa. Né? Então, a gente tem uma política aí, um governo que não está nem um pouco preocupado com a população brasileira, né? E isso se demonstra pela forma como ele organizou esse auxílio. Nós temos formas de colocar o auxílio emergencial de uma maneira muito mais eficiente, porque o Estado brasileiro tem essa condição e não aconteceu. Então, assim, a gente sabe qual é o problema da gente, né, no Brasil. O problema da gente não é a nuvem de gafanhotos que está vindo, o problema da gente não é a poeira que vem do Saara, o problema da gente é um projeto neoliberal que passa por cima da vida das mulheres, né, e que
aprofunda as desigualdades sociais que, historicamente, a gente já tinha no Brasil. E que, para além de tudo, ainda avança junto com o conservadorismo. Inclusive, muitas vezes, o conservadorismo religioso. Então, eu acredito que o Fora Bolsonaro, o Fora Mourão, é também uma pauta urgente necessária da gente, que a gente tem puxado, né, dentro das discussões de produção de conteúdo que a gente tem feito no Entrelaçadas por Todas. Suami, Gi, eu queria trazer uma questão para vocês. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui. Primeiro que, assim, a conjuntura tem dado muitos exemplos desse elemento que a Suami está trazendo, que esse contexto da pandemia, que a gente está usando toda a nossa energia de articulação dos movimentos para tentar fazer frente a esse desafio, a gente vê do outro lado, na verdade, uma abordagem de como se agora fosse uma janela de oportunidade para que eles possam, inclusive, acelerar um projeto neoliberal. Então, a gente teve, por exemplo, a aprovação do marco regulatório de saneamento, que, enfim, é um projeto de privatização e de produção e reprodução de desigualdades absurdo, e a gente não está nem tendo muita força para conseguir fazer as discussões sobre essas questões, porque justamente a gente está num contexto de pandemia, né? Então, as energias acabam sendo voltadas para a pandemia, mas como as energias do outro campo não estão voltadas para lidar com a pandemia, eles, na verdade, estão muito soltos para poder fazer, para poder tocar um projeto de país que é radicalmente oposto do que a gente está discutindo aqui. Mas aí tem uma questão que vocês colocam, que a Gi falou sobre a questão do governo, do desgoverno, a Suami falou sobre a questão das políticas públicas. Isso é uma questão que eu queria escutar de vocês, que é o seguinte: a gente na rede, né, Solidariedade Covid, a gente é uma rede da sociedade civil que se articula para a produção de equipamentos de proteção individual, para produzir e disseminar informações de qualidade. Vocês, nas coletivas, vocês estão atuando com uma série de projetos, dentre eles o Entrelaçadas, que justamente é uma forma de apoiar mulheres empobrecidas do Rio Grande do Norte. Mas a gente está fazendo muita coisa na sociedade civil. Só que a gente não vai conseguir ter escala nas nossas ações, porque nós somos coletivas, nós somos organizações que têm uma escala menor de ação. Quem consegue dar escala de ação é o Estado. E aí, o que acontece é, a gente está fazendo muitas coisas, mas o que a gente tem visto em relação às políticas públicas? A gente vê algumas ações isoladas, a gente vê algumas coisas interessantes, muitos problemas, especialmente no que se refere ao governo federal, que vocês estavam pontuando. Mas o que eu queria conversar com vocês é, o que vocês acham que poderia ser uma agenda de políticas importantes para o nosso Estado em relação à situação de pobreza, especialmente olhando para a questão das mulheres? O que a gente deveria estar fazendo? A gente, não a gente, que a gente está fazendo muito. Mas o que os municípios deveriam, o que os estados deveriam estar fazendo e que poderia alavancar um projeto que fosse oposto a esse projeto neoliberal de desigualdade, que fosse comprometido com a igualdade e com a redução da pobreza. Acho que porque, senão, a minha preocupação é que a gente faz muita coisa e a gente tem que fazer, mas quem deve assumir essa agenda, especialmente de erradicação da pobreza, tem que ser o Estado. O Estado tem um dever fundamental nesse sentido. E aí a gente precisa ter uma frente nossa de atuação e uma frente nossa de cobrança, de reivindicação, etc. E aí eu queria escutar de vocês em relação a essa dimensão. O que a gente tem, qual que é a nossa plataforma de reivindicação aqui no Rio Grande do Norte para o Estado, seja ele os municípios, o governo do Estado, o governo federal, eu acho que eu nem vou considerar, porque, enfim, a gente sabe que não tem como reivindicar uma pauta de redução de desigualdades olhando para esse atual governo federal, né? Então, eu vou focar no Estado e nos municípios, que eu acho que a gente consegue fazer mais discussão. E aí, se quiser, pode manter aquela ordem, pode começar pela Gi, depois pela Suami.
Eu acho assim que realmente eu considero que o que os movimentos sociais fazem, estão realizando, ele não é capaz de desmantelar a cultura tão perversa. Não, o que os movimentos estão fazendo no sentido de ações de solidariedade, né? Ações em rede, ações de apoio emergencial, de fato, a famílias e mulheres e populações vulneráveis nessa pandemia. Porém, eu acho que os movimentos sociais continuam tendo esse papel. Claro que é totalmente invisibilizado pela mídia, porque, por exemplo, a população não sabe que existe uma frente parlamentar feminista antirracista, que monitora e cobra e faz toda a relatoria e publica, aberta ao público, seus encaminhamentos, suas decisões, a mais grave sendo votado no Congresso Nacional, na nativa, em relação à vida das mulheres, à população negra. Então, também não sabe que existe uma reforma política, né, uma reforma, plataforma pela reforma política, construída por vários movimentos sociais, movimentos do campo progressista, de esquerda, feminista, movimentos negros, que estão também pressionando governos, prefeituras, para que, por exemplo, os dados da Covid tenham as categorias raça e gênero, para a gente ter uma noção de que, claro que a gente tem a ciência que quem está morrendo realmente é a população pobre e preta, né? A gente tem a consciência que está acompanhando isso, né? Não foi à toa que a primeira mulher vítima, né, do Covid foi uma mulher que era empregada doméstica, que contraiu os patrões vindo do top. Então, isso é bem simbólico do que está acontecendo, está sendo encarado para a população brasileira. Então, concomitantemente com as ações de solidariedade, existem todas essas alianças, né, dos movimentos sociais para cobrarem uma agenda que pare, que freie a destruição dos direitos sociais, das políticas públicas, né? Eu me tremo ao falar disso porque é muito grave o que está acontecendo, por exemplo, a destruição total da FUNAI, né, do IBAMA, por exemplo, né, a ruptura total da demarcação de terras indígenas, né? A gente sabe que tem indígenas também que estão morrendo por Covid, né? Além das populações urbanas, que a gente sabe que são as populações de periferia que estão sendo atingidas, mas quando a gente vai olhar para as zonas rurais, para o norte do país, fora da nossa visão citadina, nós estamos vendo o extermínio total das lideranças camponesas, lideranças indígenas, não só pelo vírus, mas por ataques mesmo fascistas e pessoas que totalmente ruralistas, né, totalmente do monopólio do agronegócio e dos poderes, né, neoliberais. Então, existe também uma outra grande articulação dos movimentos negros, que é a colisão negra, que ela está totalmente por reflexo das revoltas populares negras nos Estados Unidos. Ela está nas ruas, principalmente no Nordeste, principalmente no Sudeste, mas também está se espalhando pelo Brasil inteiro, inclusive aqui no Nordeste está chegando esses grandes movimentos antirracistas que querem o fim da violência policial, querem o fim do extermínio negro, eles querem o fim do encarceramento em massa da juventude negra, das mulheres negras e homens. Então, existe toda essa cobrança, essa pressão, né, da sociedade civil organizada para pôr fim a esse projeto. A gente sabe que é um desafio, sabe que nós somos peixes pequenos perto dessa grande política dos homens brancos e velhos e ricos que estão no poder, mas que há sim está crescendo, há essa força, há essa potência, e essas alianças são muito importantes. A nível local, a gente sabe que está totalmente perdida, né? A Prefeitura de Natal totalmente coordenada com a política fascista de Bolsonaro, de minimizar o grupo, corrupta, né? Não investe os recursos destinados ao combate à pandemia, né? Faz hospitais de fachadas. A gente sabe também que o governo estadual não está correspondendo às expectativas da população.
para o combate à pandemia está totalmente perdido, né? A gente quer a gente quer medidas rígidas, mas também quer justiça social, né? O que a gente não está vendo, a população realmente está bem estarrecida com a nossa agenda local. Então, há que se cobrar, há que fazer cada dia mais alianças entre movimentos locais. Acho que a gente conversa menos entre os movimentos locais, no sentido que olha muito para o macro, e no que aqui também está uma situação bem precária, né? Com as novas eleições, que a gente vê que a lama só se aprofunda. Eu penso que a grande agenda, né, que os movimentos sociais têm agora, nesse momento, é barrar o projeto neoliberal do Bolsonaro. Então, essa é a nossa grande agenda. Né? Até porque as políticas sociais, né, de redução de desigualdades sociais, elas não são o objetivo desse governo. Pelo contrário, né, é um governo que está explicitamente articulado com a ampliação das desigualdades sociais, né? Então, eu acredito que há necessidade de fortalecer o isolamento social, e para que isso aconteça, precisa ter investimento sério por parte do Estado brasileiro, né? Tanto no sentido de não propagar fake news, do próprio Estado não estar sendo um espaço de fortalecimento, né, da ideia de que é uma gripe simples e que a gente já teve coisas piores e que a gente, de uma certa maneira, já passou, inclusive a gente já normalizou a morte. Né? Quando estavam morrendo 800 pessoas na Itália, a gente tinha uma comoção coletiva. Todo dia no Brasil está morrendo 1.100, 1.200 pessoas, e você não visualiza mais essa comoção, porque houve uma normalização da morte, do luto, do sofrimento, em contraposição à ideia de que as coisas já estão bem e que a gente já pode relaxar o isolamento social. Então, assim, na minha compreensão, a gente tem como agenda dos movimentos sociais esse enfrentamento, né, a agenda do projeto político, né, da morte do Bolsonaro, né, fortalecer a ideia de política social como direito. Né, isolamento social não pode ser um privilégio, tem que ser um direito social, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, até porque as empresas elas conseguem, sim, a partir dos seus lucros, se segurarem, né, segurarem suas empresas com o lucro que ela tem, que é um lucro, né, muito grande. As grandes empresas lucram muito. Ao mesmo passo que é preciso ter políticas de incentivo para os pequenos comerciantes, para os autônomos, para os desempregados, enfim. A gente precisa fortalecer o Sistema Único de Saúde. Né? Essa pandemia, ela mostrou para a gente a importância do Sistema Único de Saúde. Enquanto outros países sofrem por não ter sistemas de saúde públicos, a gente, de uma certa maneira, está um pouco mais resguardado, embora tenha todo um processo, né, de sucateamento do SUS por parte do Estado para poder privatizá-lo. Né? Então, a gente tem que fortalecer o SUS, a gente tem que fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, né? Porque pós-pandemia a gente vai precisar muito de que esse sistema de assistência social esteja funcionando. Né? No âmbito estadual, a gente precisa fortalecer, né, a nossa pressão sobre o governo estadual. A Fátima, ela passou a pandemia quase toda desaparecida, e quando ela aparece numa coletiva de imprensa, ela vem dizer que não está aparecendo porque está fazendo isolamento social, uma fala totalmente irresponsável, já que um dirigente político tem obrigação de, nesse momento histórico, estar traçando políticas públicas de enfrentamento ao Covid e de fortalecimento, né, da sua população. Para além disso, né, a gente tem aí o enfrentamento à reforma da Previdência, né, em nível, né, estadual. O governo do Estado está completamente sem uma política de enfrentamento à Covid, isso é explícito, né?
falta de agilidade na compra de equipamentos, hospitais sem EPIs, né? A ampliação do sistema de saúde, de UTIs, de enfermarias, tem sido feita de uma maneira extremamente, né, ineficaz. Tanto é que, se você assiste às coletivas, você percebe isso, as coletivas de imprensa do secretário de saúde, você percebe isso imediatamente, né? Ao ponto que não há um fortalecimento, a gente está no pico da pandemia, não há um fortalecimento das medidas de restrição e de isolamento social, então não há um fortalecimento disso, pelo contrário, há uma ampliação cada dia mais de uma forma que a gente fica até impressionado, porque o secretário aparece na TV dizendo aumentou o pico, não temos mais hospitais, mas não abre 2 vagas de UTI. Então, assim, é preciso um investimento por parte do governo do Estado, né, sério no Sistema Único de Saúde, né, porque vidas estão sendo perdidas, né? E quanto mais tempo a gente tem dificuldade de responder e enfrentar essa pandemia, mais tempo a gente vai ficar em isolamento e mais desigualdades vão ser aprofundadas. Essa é a preocupação. Que é uma preocupação que a gente tem que ter. Aqui em Mossoró, a prefeita de Mossoró é totalmente conivente com o projeto do Bolsonaro, inclusive no sentido de garantir o uso da cloroquina, que é um medicamento que o mundo todo está dizendo que não é eficaz. Então, você tem uma prefeita contrária ao isolamento social, que não coloca restrições sérias, né? Eu fico até brincando, dizendo que só quem está fazendo isolamento social sou eu e mais 3 professores da universidade, porque se você sair nas ruas de Mossoró, você vê. Natal está do mesmo jeito, Suami. E, por outra parte, a gente também vê que os grupos das periferias estão com medo do avanço da doença, porque quando você anda nas periferias daqui de Mossoró, você vê que todo mundo está usando máscara e que tem pouquíssima gente na rua. Isso não é habitual para as periferias, que geralmente na periferia tem muita gente na rua, nos espetinhos, nos bares, nas igrejas, enfim. Então, eu acho que tem muitos desafios para a gente, dos movimentos sociais, na construção de uma agenda contra esse projeto da morte que a gente está enfrentando. Porque outros países convivem só com a pandemia. Nós convivemos com a pandemia e com total desprezo dos dirigentes políticos por sua população. Descontrole, né? É interessante você estar dizendo, porque, assim, por um lado, se você vê essa enormidade de coisa que você coloca, dá um certo, né, um certo medo. Medo não, porque medo a gente não tem, mas, assim, o que é que a gente vai fazer, né, para enfrentar tudo isso? Mas a gente vai enfrentar. Eu queria aproveitar que vocês estão comentando tanta coisa, tem umas colegas de vocês que comentaram coisas que eu acho que é interessante a gente ler, né? Por exemplo, a Zilta Nunes, ela diz assim: a mulher está no contingente de quadro de trabalho precarizado, né? E na pandemia se agravou. Cláudia Gazola diz: queremos derrubar o capitalismo por novas formas de produção, pelo bem viver. Ainda Cláudia diz: abaixo as hierarquias. Né? O que mais? É só Zilta e Cláudia, tão ótimas elas. Zilta diz o seguinte: é porque estamos num quadro de trabalho precarizado e as tarefas importantes para a economia brasileira, e é aí que precisamos, mais do que nunca, estabelecer novas lutas, com a presença das mulheres. E Cláudia diz: o feminismo popular tem crescido muito, mais do que nunca as mulheres são as mais afetadas pela necropolítica, e as que resistem, reinventando a vida nas periferias. Isso é perfeito, né? Isso que vocês estavam dizendo quase como uma síntese. Joriana diz o seguinte: na mulher existe a essência da revolução. A natureza da mulher é de luta e de revolução. O que o feminismo faz é ativar essa consciência em cada mulher, que por vezes está presa ao sistema patriarcal e ao capitalismo estrutural. Feminismo antifascista e autoral. Eu acho que ela, né, fez um fechamento bacana. E, dado o horário, eu queria que vocês começassem agora a
a fechar, né? E depois passa para a Mariana para a gente encerrar tudo. Na verdade, eu queria fazer uma proposta. Eu já, na verdade, já me despeço com essa pergunta. A gente falou o tempo inteiro do Entrelaçadas aqui, e eu acho que agora de encerramento, vocês precisam contar para o pessoal como que as pessoas podem contribuir para o Entrelaçadas. Então, vocês precisam fazer um pouco a propaganda do projeto. Eu acho que, e com isso eu já me despeço e agradeço muito a participação de vocês, aprendi muito com vocês hoje. É muito legal esse espaço de trocas que a gente criou. Infelizmente, a gente não pode se ver presencialmente, mas acho que a gente tem aprendido e trocado muito nesse espaço, então só tenho a agradecer a Gia, a Suami, porque foi maravilhoso, e a Giovana, por ser sempre essa anfitriã maravilhosa das lives da RN Solidariedade. E, por favor, divulguem como que o pessoal pode participar de Entrelaçadas, como pode doar, como fazer. Suami. Então, o Entrelaçadas por Todas. Opa, Suami, quer falar? Não, pode falar. Ah, tá. Eu te interrompi. Então, Entrelaçada por Todas tá bombando tanto nas redes sociais do Coletivo Leila Diniz e também na coletiva Multifeminista. Então, no Instagram, nós temos a página do Coletivo Leila Diniz, ou no Facebook. E no Instagram é o Coletivo AF Leila Diniz. Você encontra rapidamente o Leila Diniz Coletivo, encontra lá. Hoje tem uma performance lindíssima da nossa artista, Amanda Majoí. Ela fez uma performance dialogando com a violência das mulheres, né? Para impactar esse ativismo nosso, do nosso feminismo, e também chamando, mais uma vez, para as contribuições. As contas estão lá, nos cards, nos vídeos, em todas as legendas. Então, quem quiser contribuir para a conta, quem quiser contribuir de outros bancos, chama no privado para pedir o CPF, quem quiser fazer depósito também. Nós já temos uma arrecadação razoável para o inicinho de uma campanha, acho que já temos mais de R$ 2.500, se não me engano, e começamos agora. E, assim, nossa campanha vai até agosto. A nossa live vão ter várias artistas, e nessa semana acompanhe as redes do Coletivo Leila Diniz e da Multifeminista, que nós vamos estar dialogando com a violência contra as mulheres, quanto esse confinamento está perturbando mais, está inflamando mais o machismo, a violência psicológica, moral e física, o quanto isso está sendo grave para a vida das mulheres, o quanto elas estão sendo sobrecarregadas pelo trabalho de cuidado e reprodução da vida. Então, vão lá, vejam a performance da nossa artista, curtam, compartilhem. É isso. E dia 13 é a nossa live. Agradecer desde já o espaço, né? É importante para a gente estar disseminando, propagando a campanha Entrelaçadas por Todas, né? Como a Gi já falou, né? A gente tem os Instagrams, e lá no Instagram a gente tem tanto as produções dos nossos conteúdos, quanto os cards que colocam as contas para doação. Então, é muito importante nesse momento a gente ativar a nossa solidariedade feminista, né? E contribuir com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, quem não puder ajudar, compartilha, envia os cards para quem possa contribuir. Quem pode contribuir, doe. A gente tem aí que ter pelo menos R$8 mil, né, para conseguir abarcar todas as mulheres que a gente quer, as 160 famílias, né? Então, dia 13 a gente vai ter uma live, as lives musicais, elas têm, né, potencializado espaços muito legais, tanto de encontro das mulheres, né, quanto de divulgação da campanha. E dizer que é o momento também, a live da gente estar junto, né, mesmo cada um em casa, nesse momento tão difícil que é o isolamento social, as lives do Entrelaçados por Todas é um momento de confraternização feminista, né?
Então, a gente chama todo mundo para se confraternizar e para contribuir, né? E para, ao mesmo tempo, se fortalecer, porque pós-pandemia vem muita luta aí, e a gente tem que estar muito forte, né? Muito forte, muito atenta, né? E que distraídas nós venceremos, né? Porque há esperança na resistência, e nós resistiremos. Ok. Então, gente, agradecer a vocês, dizer que nós vamos, na medida do possível, junto ao coletivo de professores, que a gente conseguiu congregar nesse RN Solidariedade Covid, tentar, né, fazer também uma campanha para ajudar vocês. Eu acho muito bacana essa ideia. De antemão, nós temos à disposição de vocês, se precisarem, para as mulheres trabalhadoras, para doar protetores faciais. Se vocês quiserem, basta requisitar, a gente entrega a quantidade que vocês precisarem, né? E estão produzidos, é só vocês solicitarem com o meu e-mail ou meu contato, a gente pega depois, tá? Eu posso até botar aqui o meu telefone de Hermínio, o meu é este aqui, o 999-21-3202. Pode ligar e a gente vê o jeito de enviar para onde vocês quiserem. Os protetores faciais, tipo Face Shield, né? Assim, acho que é o nome assim, né? Não sei bem. Bom, agradecer, dizer que foi maravilhoso, aprendi muito. Muito obrigada, Gi, muito obrigada, Suame. Muito obrigada, coletivo Leila Diniz, muito obrigada, coletiva Motim Feminista. E obrigada também à grande protetora de vocês, que é a Articulação Mulheres Brasileiras, né? A MB de Mulheres Brasileiras tem feito um trabalho muito bacana, né? E outros coletivos também, né? Mas, enfim, eu, como não faço parte de nenhum, eu acho muito encantador o que a MB tem feito e também o que vocês nessas coletivas têm feito. Muito obrigada. Um beijão. Foi muito bom agradecer as meninas que comentaram tanto. A gente tentou colocar aqui. Os cards elas estão dizendo, os cards de divulgação estão no Instagram, né? E Cláudia dizendo que seguimos entrelaçadas por todas. É isso, nós estamos juntos, na medida do possível, vamos colaborar sim. Um grande beijo. Tchau, viu? Um beijo. Gratidão, uma pessoa maravilhosa. Super